Já podemos falar aqui sobre os conselhos para o matrimônio. Pedro Kefa, ele está dando um conselho para a comunidade. E ele dá conselho para a mulher, mas ele também dá conselho para o homem. Ele dá conselhos importantes para um casal. Eu já venho falando aqui que, biblicamente falando, Sara, por exemplo, não se parece nada com a geração. Os patriarcas, o Abraão, né, o patriarca Abraão e Sara, diante dessa sociedade, eles se sentiriam estranhos. A cultura de hoje é diferente, estamos num tempo pós-moderno e que não está nada bem. Especialmente o casamento hoje não está legal. E quando a família está desestruturada, aí vem a geração posterior toda arrebentada. Não é? Mãe criando os filhos sozinha. E aí você vê o noticiário, você fica perplexo pelo que estamos presenciando. Mas o conselho aqui de exortação do Kefa nos ilustra a responsabilidade do homem e da mulher dentro do matrimônio, que é muito mais do que sentir prazer e ser feliz. Falando aqui rasgadamente o popular. O casamento não é para só satisfazer você. Primeiro que o casamento, além de tudo, é uma mitzvah. O problema é que o ser humano ele acha que ele cria as regras. O ser humano está chegando ao ponto de achar que ele é divino. Porque ele não quer se sujeitar ao que Deus criou, o que o Pai Celeste criou. Mas ele quer criar suas próprias regras e ritos e muitas das vezes quer seguir suas próprias instruções. E aí se torna um perigo. Então, como que o Eterno fez o casamento? Quando você lê o Éden, o Jardim do Éden, você observa que o Eterno fez a terra, fez o homem, e lá ele colocou o homem para guardar o jardim, cultivar e ficar ali, de boa, tranquilão. Mas faltava alguém para ali completar Adão, ele estava só, aparentemente, não vou entrar em questão. Aparentemente ele está só, mas existe alguma coisa ali oculta dele. Mas digamos que seja só isso. Ele estava só e Deus criou ele só. Algo que eu não acredito, mas vamos passar para outra etapa. E aí, o Eterno Adão fez a Eva e colocou diante dele para quê? Auxiliar. Então, primeiro, por que Deus criou Adão? Tem um propósito, governar. Ele colocava o nome dos animais. Os animais se assujeitavam a ele. Ele era o governante do mundo material. Vamos dizer, dessa terra. Só que ele precisava de alguém porque ele estava faltando alguém ali para ajudá-lo. Então Deus fez uma ajudadora. Ajudadora. Qual é a função do homem? Cabeça, governo. Em toda a época bíblica, desde os primórdios, sempre foi assim. Mas isso hoje é machismo para você. Para mim, não. Tá na Bíblia, é o que eu sigo, é o que eu creio. Amém? Ninguém pode proibir eu acreditar no que está escrito na palavra. Amém? Então Deus criou o homem para governar. E qual seria a função da mulher? O auxiliar nesse governo. E, na verdade, completar o homem, tornar o homem e a mulher um. Semelhança de Hashem. Errad. Então, deixa o homem, pai e mãe, se une sua mulher e ambos serão uma só carne. Imagem e semelhança de Elohim. Atributos que o Eterno coloca no homem, atributos que o Eterno coloca na mulher, unidos se torna um. É a imagem de Deus no mundo físico.
Mas para isso, cada um tem que estar no seu lugar. E para isso, cada um tem que saber a sua função. E para isso, você não pode sair do teu lugar. Ah, mas hoje as mulheres trabalham. As mulheres são... Eu quero dizer para você que é verdade. As mulheres são mais fortes que os homens. A mulher faz 10 coisas, o homem não faz uma. É verdade. Ela tem algo que Deus colocou nela que é muito poderoso. A gente dá o mérito a elas, sim. Provérbios 31 fala muito bem da mulher que edifica o lar dela, a mulher, né, virtuosa. E isso é evidente. Todos os méritos têm as mulheres. Baruch Hashem. Só que, se você analisar lá no Éden, Deus falava com Adão. Deus não falava com Eva. Deus dava ordens a Adão. Adão tinha que ensinar a Eva. O dia que saiu do lugar, a mulher foi dirigir, tomar as decisões que é de Adão, aconteceu o que aconteceu. E Paulo, por mais que as pessoas não gostem do que Paulo fala, em algumas cartas eu sou até um pouco crítico, algumas traduções ou coisas que estão escritas nas cartas dele, eu tenho que confessar que ele vai em 1 Coríntios nesse princípio, que primeiro foi criado o homem, e não foi o homem que foi enganado, e sim a mulher. E ali ele usa a hierarquia do Éden, para falar assim, eu não autorizo que mulheres ensinem. Eu não autorizo que mulheres exerçam a função do homem, de autoridade exclusiva do homem. Quando Paulo fala isso, Paulo se volta ao Éden. Quando Deus criou todas as coisas, o Eterno criou todas as coisas, ele criou uma hierarquia para haver uma ordem, para que as coisas fluíssem. E na verdade, independente que as mulheres hoje tenham um potencial muito grande de desenvolver, até mesmo de trabalhar, de fazer coisas, nós não podemos esquecer que o Pai Celestial não mudou. E é aqui que está a questão. Ah, mas Débora fez porque os homens daquela época eram tudo medroso, covarde. Leia o texto. Se você vai ver que a exceção foi porque os homens se esconderam. Aí Deus levantou. Mas isso é situações e situações. Mas o conselho é que o homem saiba lidar com a mulher, respeitando, sabendo que ela é mais frágil, e que a mulher também entenda o lugar que Deus colocou o homem. Vai fluir. Vai dar tudo certo, se todo mundo entender aonde Deus colocou todo mundo. O problema é quando eu não entendo onde Deus me colocou. Tá? Por isso que quando numa congregação, por exemplo, não tem homens, as mulheres podem fazer o trabalho. Isso até mesmo no judaísmo. Quando o homem chega, a mulher não pode fazer mais. Se você observar, antigamente um jovem conhecia uma moça. Se por acaso ele namorasse, extrapolasse o namoro, e ele fosse até os, vamos dizer assim, até os momentos que é só pro casamento, que só pode no casamento. E se ele, por exemplo, tivesse um relacionamento antes de casar, o que acontecia com esse casal? Esse casal, a família era reunida e a família casava esse casal. Não sei se vocês são dessa época, mas os mais antigos vão perceber que isso existia na geração passada e que um homem, quando ele tinha relacionamento com uma mulher e eles não eram casados ainda, ele se tornava responsável por aquela mulher e ficava com ela. A nossa geração é uma geração liberal. Essa geração de hoje é uma geração que não suporta a lei de Deus. Porque a lei de Deus fala tudo o que eles não querem ouvir. O jovem de hoje quer namorar, querem se relacionar. Namora se relaciona intimamente. Eu não posso usar o termo por causa do YouTube. Aí não deu certo. Namora outra, se relaciona carnalmente, vamos dizer assim, para vocês entenderem. Namora um terceiro e não dá certo de novo. Aí no quarto, eu casei. Só que 3 relacionamentos íntimos e no quarto casou. A pergunta que eu faço é, e aí? Na geração passada fazia isso? Fazia não. Não fazia porque o pai ia impor o casamento. Os pais
E a mulher naquela sociedade antiga, ela casaria porque senão ela ficava mal vista. É tipo, todo mundo sabia que ela teve um relacionamento e não casou, então ela casava para acabar com o problema. Isso a Torá ensina. Não sei se você sabe, aqueles pais que faziam isso estavam certos.